fachada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. De volta com direto do plenário, já com imagens do retorno dos ministros para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Tivemos o encerramento de julgamento na primeira parte da sessão e agora é o prosseguimento da pauta prevista para hoje. Expectativa, portanto, para o que será anunciado para julgamento dentro de instantes ao vivo direto do plenário. Todos. Reaberta a sessão, chamo a julgamento e apenas para definição da tese relativa ao tema 651 da repercussão geral, em que há 644 casos sobrestados, o recurso extraordinário 700.922, proveniente do Rio Grande do Sul, sob a relatoria, então, do ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, consta da papeleta a seguinte decisão. O tribunal, por maioria, apreciando o tema 651 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário da União para denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e esta Rosa Weber, que negavam provimento ao recurso. E, na sequência, o julgamento foi suspenso para fixação de tese em assentada posterior. Não votou, à época, o ministro André Mendonça, sucessor do relator, mas Vossa Excelência, ministro André, vota hoje na tese. Passo a palavra ao ministro designado redator do acórdão, que viu a sua tese triunfar. Pois não, ministro. Presidente, boa tarde novamente. Presidente, cumprimento a todos os colegas. Presidente, aqui, rapidamente, nós julgamos o tema 651 de repercussão geral sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da contribuição à Seguridade Social a cargo do empregador rural, pessoa jurídica, incidente sobre o produto de comercialização da produção prevista no artigo 25, incisos 1 e 2 da Lei 8.870 de 94. Nas discussões, presidente, na votação, houve o placar, e isso é importante, o ministro Toffoli me alertou na questão da tese, na votação, e para o caso concreto, houve o resultado de 7-4. Então, isso não altera o que eu vou dizer agora, alertado pelo ministro Dias Toffoli, não altera o resultado do caso concreto. Mas, realmente, nas discussões, nós analisamos 3 pontos importantes. Primeiro, a questão da contribuição do empregador rural, pessoa jurídica, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção prevista no artigo 25, incisos 1 e 2 da Lei 8.870 de 94, na redação anterior à emenda número 20 de 98. Esse corte temporal, na redação anterior à emenda constitucional 20 de 98, e no tópico seguinte, na redação dada pela Lei 10.256 de 2001, constou na fundamentação, porque para o caso concreto não faria diferença. Mas o que ocorre é que, nesse primeiro ponto, na constitucionalidade ou não, em relação à redação anterior à emenda número 20, houve 6 votos, na verdade, 4 votos pela inconstitucionalidade. Vossa Excelência, presidente, ministro Marco Aurélio, ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski. E mais 2 votos específicos em relação só ao período anterior à emenda 20, o ministro Dias Toffoli e o ministro Nunes Marques. Então, obviamente, aqui, na somatória geral, foram 6 votos pela inconstitucionalidade e 5 pela constitucionalidade. Em relação à redação dada pela Lei 10.256 de 2001, aí foram 7-4 pela constitucionalidade. E um terceiro tópico, a contribuição ao Senar,
artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.870/94, também 7 votos a 4 pela constitucionalidade. Me parece, então, presidente, que a forma proposta pelo eminente ministro Dias Toffoli, de 3 tópicos, porque, em verdade, votamos 3 pontos, mesmo que no dispositivo os 2 primeiros tenham se confundido, porque não havia necessidade desse corte temporal, mas me parece que a tese de julgamento, nesses 3 tópicos propostos pelo eminente ministro Dias Toffoli, seja a mais razoável. E lerei aqui, abrindo aspas, porque foi a tese que me passou o eminente ministro Dias Toffoli. Item 1. É inconstitucional a contribuição à Seguridade Social a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos 1 e 2 da Lei 8.870/94, na redação anterior à emenda constitucional número 20 de 98. Item 2. É constitucional a contribuição à Seguridade Social a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos 1 e 2 da Lei 8.870/94, na redação dada pela Lei 10.256 de 2001. E item 3. É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, de que trata o artigo 25, parágrafo 1º da Lei 8.870/94, inclusive na redação conferida pela Lei 10.256 de 2001. É a tese proposta, presidente. Submeto aos eminentes pares a tese que agora foi lida pelo ministro Alexandre de Moraes. Estão todos de acordo? Todos de acordo. Ministro Nunes Marques, ministro Luiz Roberto, todos de acordo? De acordo, presidente. É certo, eu também me ponho de acordo e proclamo, então, a tese que acabou de ser lida, nos exatos termos da leitura procedida pelo ministro Alexandre de Moraes, e assim damos por encerrado este julgamento e esses processos sobrestados podem todos ter a sua regular sequência. Senhora ministra, senhores ministros, chamo a julgamento e para julgamento conjunto a ação direta de inconstitucionalidade 5.549, procedente do Distrito Federal, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerente o Procurador-Geral da República, e a ação direta de inconstitucionalidade 6.270, com a mesma procedência, a mesma relatoria, o eminente ministro Luiz Fux, mas esta segunda tendo como requerente a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, a ANATRIP. Essas ações diretas de inconstitucionalidade dizem com as ODS 8, 9, 11 e 17 da Agenda 2030 da ONU. Nós temos inúmeras sustentações orais. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Luiz Fux, para o relatório. Senhora presidente, agrade a corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados. Trata-se de 2 ações diretas de inconstitucionalidade julgadas em conjunto, propostas respectivamente pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros, ANATRIP, e pelo Procurador-Geral da República, em que ambos objetam o artigo 3º da Lei 12.996, de 18 de junho de 2014, que deu nova redação ao artigo 13, incisos 4 e 5, a linha E, e ao artigo 14, inciso 3º J, da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e a ANATRIP, singularmente, em face do artigo 2º, inciso 1º a 4, e parágrafo único, artigo 3º, incisos 1º a 3º e parágrafo 1º e 2º, da Resolução número 71, de 21 de agosto de 2019, do Conselho
do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República e em face dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Deliberação 955, de 22 de outubro de 2019, da Agência Nacional de Transporte. Eu, no voto que fiz distribuir, transcrevo os dispositivos impugnados e digo a Vossa Excelência que, na essência, o que se discute é exatamente, eu vou facilitar o trabalho do colegiado para poder permitir as sustentações orais, e o que se discute é a autorização, é a forma de outorga pelo poder público de autorização para a prestação de serviços de transporte coletivo interestadual e internacional por meio de um processo de seleção pública. Essa normação infraconstitucional ela é baseada no artigo 21, inciso 12º, a linha E, que passou a permitir que, nesses casos de transporte, em outros casos que eu aqui menciono, é possível a autorização com um processo seletivo público. Quero apenas acrescentar que a ação é muito anterior, que, posteriormente a isso, surgiram um diploma normativo, estabelecendo pelo Parlamento, que inclusive derrubou o veto do presidente, estabelecendo a autorização para esse serviço, e também o acordo do TCU, que pede que a NTT ela proceda de maneira como o acordo determina e que eu vou aqui expor no momento certo. O que cada parte requerente vai falar, nós vamos ouvir da tribuna. Eu segui o devido processo legal, não há nenhuma falha processual, cada parte interessada manifestou-se nos autos, e eu acredito, senhora presidente, que com esse relatório, mais as sustentações orais, se torna suficiente para os advogados e para o conhecimento do colegiado sobre do que se trata. Palavra, em primeiro lugar, ao doutor Antônio Aras, Procurador-Geral da República, que falará pelo requerente na ADI 5549 e pela PGR na ADI 6270. Perfeito, nas duas. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, cumprimento o eminente ministro relator, Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da Corte, cumprimento os senhores advogados aqui presentes e que irão fazer a devida sustentação oral, cumprimento a doutora Carmelina, na pessoa de quem cumprimento todos os servidores, e lembro-me que há pouco o ministro Gilmar Mendes disse, e foi referendado pela Corte, de que na jurisdição constitucional não há nada fácil. Aqui também a situação não é nada fácil. Esse caso é daqueles que faz com que nós tenhamos preocupações factuais para além das naturais técnico-jurídicas. E digo isso, senhora presidente, senhores ministros, porque, evidentemente, trata-se de uma ação que já tem algum tempo, são 7 anos de duração, e há, inclusive, alterações do direito, há direito novo, salvo engano, a ser considerado por esta Igreja Corte Constitucional, há, além do direito novo, a decisão do Tribunal de Contas da União, que fixa condições para eventuais autorizações, e tudo isso faz com que o Ministério Público, aqui nesta sentada de julgamento, tenha uma situação um pouco diferente daquela que motivou o ajuizamento das ações em 2014. Então, dito isso, eu devo lembrar que, nesta linha de raciocínio, embora a ação direta número 5.549 tenha sido ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, e este Procurador-Geral tenha apresentado parecer endossando
os termos da petição inicial e opinando pela procedência do pedido, ponto ao qual o tribunal há de reexaminar essa questão, a verdade é que essas circunstâncias vão ser levadas em conta. E essa é a nossa preocupação aqui na tribuna. E a preocupação vem ao encontro exatamente do fato de que houve várias audiências públicas, houve manifestações nos autos, houve um conjunto de circunstâncias que nos levam a avaliações também compatíveis com os fatos do direito novo. E digo isso, Excelência, por quê? Do ponto de vista da Constituição de 88, havia um regime de permissão atribuído para os transportes coletivos interestaduais e internacionais. E após 30 anos dessa situação administrativa, não se revelou possível atender a milhares e milhares e milhares de localidades desse Brasil continental, dificultando a mobilidade. Por outro lado, há questões relevantes de segurança, que é o fato de que certas pessoas que são proprietárias de transportes de ônibus coletivo, às vezes não têm a idoneidade financeira, não têm a idoneidade material para suprir a manutenção adequada à segurança de veículos. Tudo isso nos coloca numa situação, como disse o ministro Gilmar, nada fácil na jurisdição constitucional. Mas o certo é que a norma constitucional atribuiu ao legislador ordinário um âmbito de conformação quanto à escolha das opções para a melhor prestação dos serviços. Ou seja, há uma moldura normativa constitucional que defere ao legislador definir pelos regimes de autorização, concessão ou permissão. E o artigo 175, caput, não pode ser interpretado isoladamente com abstração do teor do artigo 21, inciso 12, a linha E, da mesma lei, da mesma norma constitucional. Sabemos todos que a Constituição é um sistema dotado de unidade e compreender ao intérprete, cabe ao intérprete compreender e observar esses vetores interpretativos. A interpretação constitucional há de ser sistemática e de preservar a unidade da lei maior. O regime de permissão era o regime adotado pelo legislador, regime com a Constituição, mas a experiência prática comprovada, compatível, e essa foi a leitura dos poderes políticos competentes, revelou ser um modelo deficiente para a prestação desse serviço específico público. A decisão política expressa nos dispositivos impugnados decorre da percepção de que, após mais de 3 décadas da promulgação da nossa lei maior, sucessivos governos tentaram, sem sucesso, implementar processo licitatório para outorga, mediante permissão de prestação de serviço público. Contudo, evidencia-se a inviabilidade material de um processo licitatório nacional de milhares de linhas de ônibus em todo o país. A previsão normativa não conseguiu se amoldar à realidade administrativa. Em razão disso, o legislador decidiu optar por outro modelo. A utilização da autorização, por sua vez, não descura da observância dos valores constitucionais defendidos pela Procuradoria-Geral da República na peça exordial e no parecer, buscando o respeito à isonomia, à livre iniciativa e, acima de tudo, à proteção do consumidor e à segurança pública. A Lei 10.233, de 2001, com a redação dada pela Lei 12.996, de 2014, contém uma série de dispositivos que, de maneira global, suprimem, manifestam a preocupação, revelam a preocupação deste Ministério Público com a prevalência, no particular, do interesse público que há de nos guiar aqui na nossa manifestação e no julgamento de Vossas Excelências. A isonomia entre os interesses privados do serviço é garantida no texto da lei, mas, acima de tudo, há de ser preservado o interesse público por meio da ampla liberdade de acesso, esperando-se que não haja limite para o número de autorizações para o serviço regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, evitando-se, assim, a formação de monopólios ou oligopólios. A liberdade de iniciativa é igualmente prestigiada, porque o serviço de transporte é de ser exercido em liberdade de preços, tarifas e fretes em ambiente de livre e aberta competição. A proteção do consumidor, da mesma maneira, é garantida pela lei impugnada.
O termo de autorização, aqui discutido, há de indicar as condições para sua evolução, as finalidades de atendimento ao interesse público, a segurança das populações isoladas e que são servidas e que hão de ser servidas, e a preservação do meio ambiente. Em caso de perda dessas condições, há de levar à cassação do ato autorizativo. Assim, a Agência Nacional de Transporte Terrestre poderá intervir no mercado de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, com o objetivo de fazer cessar o abuso de direito ou infração contra a ordem econômica, inclusive com o estabelecimento de obrigações específicas para autorização, se for o caso, muitas vezes suspendendo a autorização por falta de segurança na prestação do serviço. Essa compreensão denota que a opção feita pelo legislador de utilizar o modelo de autorização para a prestação do serviço de transporte terrestre interestadual e internacional de passageiros se afigura constitucionalmente legítima. Em outras palavras, o legislador exerceu sua liberdade de conformação dentro dos limites da moldura constitucional. Não saiu do esquadro da Constituição. Ressalto que a opção pelo modelo de autorização já foi aceita para outros serviços públicos, elencado nos incisos 11 e 12 do artigo 21 da Lei Maior. É o caso, por exemplo, das telecomunicações, da energia elétrica, da radiodifusão sonora e de sons e imagens, bem como a exploração de instalações portuárias e de aeródromos. E este egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DI 4.923, validou a opção legislativa em relação a telecomunicações, afirmando que descabe cogitar de procedimento licitatório quando a contratação pública não caracterizar a escolha da administração e todo cidadão possa ter acesso ao bem desejado. Essa manifestação, transcorrido 9 anos, desculpe-me, após o dispositivo questionado, sofreu alterações. E com essas alterações é que o Ministério Público, revolvendo os motivos lançados nos autos em momento anterior, vem a concluir pela procedência da ação para que, nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres não só estabeleça, mas que fiscalize, monitore e determine o cumprimento das condições necessárias para que se preserve o trânsito e a mobilidade de todos os cidadãos brasileiros, não só no plano interno, mas também dos seus países fronteiriços, com respeito à ordem econômica, mas mais ainda com respeito à proteção ao consumidor e segurança a todos os cidadãos. Agradeço a Vossa Excelência, senhora Presidente, senhores ministros, senhora Ministra, a todos esta é a nossa sustentação oral. Muito obrigado. Obrigada, doutor Augusto Aras. Eu agora passo a palavra à doutora Suelen Lunguinho do Nascimento, que falará por videoconferência pela requerente Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, ANATRIP, que é a autora da ADI 6270. Pois não, doutora Suelen, está com a palavra, prazo regimental de até 15 minutos. Obrigada, excelentíssima ministra presidente Rosa Weber, excelentíssimo ministro relator Luiz Fux, excelentíssimos ministros, ministra dessa Suprema Corte, excelentíssimo procurador-geral da República, nobres servidores, nobres colegas advogados e advogadas, meu muito boa tarde, cumprimento a todos. Aqui, nessa oportunidade, representando a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros, a ANATRIP, de início, venho esclarecer que quando do ajuizamento da ADI 6270, no ano de 2019, a associação entendia que o setor rodoviário estava marcado por uma desregulamentação, um período de inconsistência regulatória. Isso porque o setor rodoviário, regido pela Lei 10.233 de 2001, foi alterado pela Lei 12.966 de 2014, passando assim a prever o regime da autorização para a outorga no serviço rodoviário interestadual de passageiros.
A partir do ano de 2014, em 2015, a ANTT realizou a resolução 4770, em que estabeleceu procedimentos técnicos e operacionais para que as autorizações fossem solicitadas, deferidas ou indeferidas às futuras autorizatárias. Então, de 2015 a 2019, todas as empresas do setor possuíam ali a segurança de estarem abarcados pela regulamentação específica regida pela ANTT. No entanto, no ano de 2019, sem qualquer regulamentação e respeito ao processo legal, a ANTT editou a deliberação 955 de 2019. A deliberação ANTT 955 de 2019 revogou alguns dispositivos legais da Resolução 4770 de 2015, que previa esses critérios específicos e técnicos para a concessão das autorizações. A deliberação 955 ela foi seguida pelo decreto 10157, também de 2019, e pela resolução 71 CPPI, também do ano de 2019, em que realizavam uma abertura indiscriminada dos mercados por meio da autorização. Nesse contexto legal, no ano de 2019, a associação entendeu que necessitava da tutela jurisdicional para que o setor pudesse ter uma segurança jurídica, tanto nas solicitações quanto para análise e deferimentos desses pedidos. Então, foi-se, sim, o ajuizamento da presente ADI. No entanto, no atual cenário em que nos encontramos, no corrente ano, desde 2019 até o presente momento, foram realizadas algumas modificações legais. O setor rodoviário, a regulamentação do setor rodoviário foi levada ao Congresso Nacional para debate e, por meio da Lei 14.298 de 2022, o Congresso Nacional estabeleceu critérios específicos para a concessão das autorizações, as outorgas, por meio do regime da autorização. Por meio da Lei 14.298 de 2022, atualmente, o setor rodoviário ele já possui a determinação de critérios técnicos e específicos para análise e concessão das autorizações do setor rodoviário, garantindo, assim, isonomia no setor e segurança jurídica, tanto aos passageiros quanto às empresas, para a prestação do serviço por parte das empresas. Pois bem, pela Lei 14.298 de 2022, foi estabelecido que as concessões elas devem estar adstrita a uma análise técnica, operacional e econômica de cada uma das autorizações que forem ser concedidas por parte da agência reguladora, a ANTT. Além disso, o TCU, Tribunal de Contas da União, por meio do julgamento da denúncia 033-359-2020, dígito 2, proferiu acórdão em que determinou à ANTT a análise e requisitos específicos para que sejam concedidas as autorizações. Então, a regulamentação do setor rodoviário já foi analisada por parte do TCU, em que determinou à agência que promova critérios técnicos e específicos para que o setor possua segurança jurídica, para que tanto os passageiros quanto as empresas possuam critérios para a utilização do setor. E, por tal modo, nesse momento em que, nesse cenário, nesse contexto em que nos encontramos, atualmente, a associação ela se mantém pelo deferimento, né, pela manutenção do regime de autorização, no entanto, com critérios técnicos, operacionais e econômicos definidos, conforme foi estabelecido pela Lei 14.298, que será delimitado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que atualmente encontra-se em processo de elaboração de um novo marco regulatório. Nesse cenário, né, a associação entende pela manutenção do regime de autorização ao setor do transporte rodoviário interestadual de passageiros, com a declaração de incondicionalidade da Resolução CPPI 71, do Decreto 10157 e da Deliberação ANTT 955, todos de 2019, por violação direta à Constituição Federal. Nesse cenário, eu agradeço a oportunidade e encerro. Muito obrigada. Agradeço a doutora Sueli.
E passo a palavra ao Dr. Leandro Peixoto Medeiros, advogado da União, que falará pela Advocacia Geral da União. Pois não, doutor Leandro, também até 15 minutos. Excelentíssima senhora ministra-presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, senhor procurador-geral da República, senhores ministros, colegas advogados e advogadas. O tema que traz a Advocacia Geral da União à tribuna desse Supremo Tribunal Federal no dia de hoje é da máxima relevância social, sobretudo para os usuários do transporte rodoviário de passageiros. O que está em discussão, como muito bem delimitou em seu relatório, Sua Excelência o ministro Luiz Fux, a constitucionalidade do artigo 3º da Lei 12.996 de 2014, que alterou dispositivos da Lei 10.233 de 2001. E qual foi a mudança? Os serviços de transporte terrestre coletivo, interestadual e internacional de passageiros, desvinculados da exploração da infraestrutura, deixaram de ser prestados mediante permissão e passaram ao regime da autorização. Permitam-me, excelências, proceder à leitura do artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição. Ele é claro, compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. O que dizer mais diante da literalidade do texto constitucional? A Constituição disse de forma muito clara que a União poderia explorar os serviços de transporte rodoviário internacional e interestadual de passageiros de 4 formas: diretamente, mediante autorização, mediante permissão ou concessão. Pois bem, a Lei 12.996 de 2014 escolheu a autorização, assim como a Lei 10.233 de 2001, em sua redação originária, havia optado pela permissão. Ambas as escolhas legislativas são, portanto, constitucionais, constitucionalmente legítimas. Compreende-se a preocupação, então, dos requerentes na época do ajuizamento das ações diretas, já que o instrumento da autorização, nos termos da própria Lei 10.233, independe de licitação prévia. Afinal de contas, a licitação costuma ser associada à transparência, à isonomia e à competitividade. Não é à toa que o artigo 37, inciso 21 da Constituição, define o processo licitatório como uma regra para as contratações públicas. Ocorre, excelências, que o mesmo dispositivo constitucional, artigo 37, inciso 21, que enuncia a regra da licitação, autoriza a lei a prever exceções, a prever casos em que realizar ou não a licitação se mostra indiferente para o interesse público, ou indo mais além, casos em que o procedimento licitatório é mesmo a pior opção. E é justamente o que aqui se trata. Durante décadas, o serviço de transporte rodoviário internacional e interestadual de passageiros foi prestado no Brasil sob vínculo jurídico precário. E as poucas rotas que estavam sob contrato de permissão acabaram se transformando em verdadeiras reservas de mercado. Não é difícil concluir que, num cenário como esse, quem mais perdia era o passageiro. A União tentou, por anos, formatar um grande processo licitatório para regularizar a situação, como muito bem recordado por Sua Excelência o Procurador-Geral da República. Mas sempre se deparou com um dilema. Temos que regularizar, mas não podemos engessar o serviço e criar monopólios artificiais. O modelo da autorização, repita-se, expressamente previsto no artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição, veio para resolver esses problemas em 2014. É certo que a autorização dispensa licitação prévia, mas, por outro lado, não há limite para o número de autorizações concedidas, salvo nos casos de inviabilidade técnica, operacional e econômica, preenchidas as condições para adequação às finalidades de atendimento ao interesse público, à segurança das populações e à própria preservação do meio ambiente, nos termos legais, a autorização é expedida. Trata-se, portanto, de um ato vinculado e não discricionário. E não há prazo de vigência ou termo final. A autorização se extingue por sua plena eficácia, por renúncia, anulação ou cassação, que ocorre a depender da perda das condições indispensáveis ao cumprimento de seu objeto ou mesmo por transferência irregular. Além disso, as autorizações são exercidas em liberdade de preços dos serviços, tarifas e fretes, em ambiente de livre e aberta competição. A mera leitura dos artigos 43 a 49 da Lei 10.233 permite constatar tudo isso. Aliás, o Decreto 10.157, de 2019, que instituiu a atual Política Federal de Estímulo ao Transporte Rodoviário Coletivo, Interestadual e Internacional de Passageiros, estabelece no parágrafo único de seu artigo 2º que a especificação de requisitos mínimos para a prestação de serviços de transporte tem de se guiar exclusivamente em razão da preservação da segurança dos passageiros, da segurança na via e nos terminais de passageiros. O decreto também prevê, como uma diretriz da regulamentação do tema,
a vedação à instituição de reserva de mercado em prejuízo dos demais concorrentes e a vedação à imposição de barreiras que impeçam a entrada de novos competidores, nacionais ou estrangeiros, no mercado. Excelências, no lugar de um processo licitatório em que poucas empresas sairiam vencedoras e firmariam com a União contratos de permissão, o modelo implementado pela Lei 12.966, de 2014, possibilitou uma ampla abertura de mercado a quem quer que se mostre apto a prestar um bom serviço de transporte. Em vez de se promover a competição previamente, no curso da licitação ou do processo de seleção, a chamada competition for the market, a competição para o mercado, para a empresa poder ser a fornecedora do serviço, situação típica dos monopólios naturais, o legislador optou por um modelo de outorga regulado, em que a concorrência se verifica não no momento da licitação, mas da própria prestação ou execução do serviço, com os benefícios daí decorrentes, a chamada competition in the market. Aliás, o assunto não é novo neste Supremo Tribunal Federal, permitam-me dizer que, em hipótese muito semelhante, em que discutido o setor de telecomunicações, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade do regime de autorização sem prévia licitação para a outorga do serviço de televisão por assinatura, o chamado serviço de acesso condicionado. Peço vênia, excelências, para a leitura de um pequeno trecho da emenda da ADI 4.923, julgada em 8 de novembro de 2017 e também relatada por sua excelência, o ministro Luiz Fux. Abro aspas. O dever constitucional de licitar somente incide nas hipóteses em que o acesso de particulares a alguma situação jurídica de vantagem relacionada ao poder público não possa ser universalizada. Descabe cogitar do certame licitatório quando a contratação pública não caracterizar a escolha da administração e quando todo cidadão possa ter acesso ao bem pretendido. No caso das telecomunicações, era certo que a Constituição admitia a outorga do serviço mediante simples autorização. E aqui faço a observação que, no caso do transporte de passageiros rodoviário, interestadual e internacional, a Constituição também expressamente prevê isso no artigo 21, inciso 12, a linha E. Fecho aspas. Senhoras ministras e senhores ministros, o que hoje se está a defender, data máxima vênia, é a força normativa da própria Constituição, que no campo desse setor admite expressamente a outorga mediante autorização. E qualquer empresa, na forma da Lei 10.233 de 2001, pode ter acesso à autorização, desde que preencha, claro, os requisitos necessários estabelecidos em lei. Ao contrário da permissão, que criava um monopólio artificial e um preço regulado, a autorização permite ampla concorrência, o que tende a menores tarifas e assegura a expansão da eficiência. Afinal, um dos grandes desafios da administração pública contemporânea. Portanto, o regime instituído pelas normas impugnadas, longe de violar os princípios da administração pública, os prestigiam. E apenas a título de registro, é importante mencionar que em 18 de junho de 2019, com o fim do período de transição estabelecido pelo artigo 4º da Lei 12.996, que permitiu à ANTT, durante os primeiros 5 anos, fixar as tarifas máximas e os respectivos critérios de reajuste, a liberdade tarifária no transporte coletivo interestadual e internacional de passageiros se tornou uma realidade. Inclusive, em janeiro de 2022, como já ressaltado, o Congresso Nacional editou a Lei 14.298, que, entre outros pontos, deixou expressa a necessidade de que os critérios para autorização sejam objetivos, bem como que a outorga considere a exigência de comprovação por parte do operador de requisitos relacionados à acessibilidade, à segurança, à capacidade técnica, operacional e econômica da empresa. O modelo, portanto, foi ratificado pelo Poder Legislativo muito recentemente. Por outro lado, é preciso observar que, se a necessidade de aprimoramento do setor já era urgente antes, esse quadro se agravou nos últimos tempos, já que a necessidade de expansão e concorrência ficou ainda mais evidenciada com os reflexos tanto da pandemia como da guerra na Ucrânia sobre a cadeia de fornecimento de combustíveis e logística. O setor aéreo, em virtude da alta da querosene da aviação, apresentou aumento nos preços de bilhete da ordem de quase 90%, segundo dados do IBGE, o que impulsiona a busca por alternativas para as viagens de turismo e negócios, tendo o transporte rodoviário de passageiros como a principal alternativa para parcela significativa da população. De modo que, seja do ponto de vista constitucional, legal, ou mesmo da análise econômica e da proteção consumerista, não há, data vênia, o que contestar nas normas ora em exame. Com essas considerações, senhoras ministras, senhores ministros, a Advocacia Geral da União respeitosamente requer a improcedência dos pedidos. Agradeço a atenção de vossas excelências. Agradeço ao doutor Leandro Peixoto Medeiros, advogado da União. E agora nós teremos as sustentações orais pelos amici curiae. No caso, são 3, estamos concedendo 10 minutos para cada um dos amigos pela
duplicação do prazo e divisão, porque são 3 amigos. Né? Então, num primeiro momento, ouviremos o Dr. Aldi da Costa Santos Júnior, que falará pela ABRAT, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, na pessoa de quem cumprimento os integrantes da Corte e o eminente Procurador-Geral da República, bem assim os advogados que participam desse julgamento. Eu inicio, senhora presidente, esclarecendo que a ABRAT congrega como associadas empresas responsáveis por 80% do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e, quando há praticamente 6 anos se apresentou como amicus curiae, esclareceu que o seu ingresso não se dava em defesa da procedência ou da improcedência desta ação indireta, mas sim para contribuir com a experiência de mais de uma centena de empresas que prestam esse serviço público no âmbito interestadual e internacional, sob o regime de autorização aqui contestado, mas que também prestam o serviço público intermunicipal, aí sob o regime de permissão e concessão, por outorga dos Estados Federados. E com esse objetivo de contribuição, a ABRAT trouxe ao Supremo Tribunal Federal, apresentou nestes autos, um histórico da regulação do transporte rodoviário de passageiros no país, com o apontamento dos aspectos positivos e negativos dos regimes contrapostos, trouxe um estudo da Fundação Getúlio Vargas, elaborado sobre o complexo e mal-sucedido plano de outorgas que antecedeu a instituição do regime de autorização para os serviços de competência da União e trouxe um parecer que, não produzido especificamente para esta ação direta, aborda aspectos indispensáveis à conformação do regime autorizativo à Constituição Federal, Constituição que todos sabemos expressamente qualifica o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros como serviço público, serviço essencial, face indissociável do direito fundamental ao transporte, como já decidido em relevantes julgamentos por esse Supremo Tribunal Federal. Essa manifestação, portanto, pretende ser uma genuína contribuição para esse julgamento, um julgamento que também tem relevância pelos absolutos números expressivos que envolve. O que o Supremo vier a decidir nesta matéria repercutirá sobre 40 milhões de passageiros transportados todos os anos, 15 milhões dos quais idosos, portadores de deficiência ou jovens carentes, que são transportados gratuitamente, sem fonte de custeio pelas empresas, todos os anos, repercutirá sobre 60 mil empregos, praticamente, mais de 250 empresas e uma frota de 12 mil ônibus, somente no segmento interestadual e intermunicipal. E certamente foi em conta dessa realidade que não comporta a transposição de soluções adotadas em países onde a maioria da população possui outra condição econômica e se vale de outros modais de transporte para o seu deslocamento, que a Constituição Federal elegeu o serviço de transporte rodoviário de passageiros não como atividade econômica em sentido estrito, não como um serviço de utilidade pública, mas como um efetivo serviço público. E, justamente em função do que dispõe a Constituição Federal no artigo 21, inciso 12, nesse caso também a linha E, o legislador, tanto o legislador como uma moderna doutrina administrativista, abandonaram a concepção clássica que visualizava no Instituto da Autorização uma feição meramente declaratória e passaram a prescrever o regime de autorização também para a prestação dos serviços públicos arrolados na Constituição. Não vou aqui repetir os precedentes, o doutor Leandro Peixoto já arrolou os precedentes da Corte sobre esse tema. O expoente nessa moderna doutrina do direito administrativo, o professor Egon Bockmann Moreira, destaca que a autorização para a prestação de serviços públicos vai além daquela feição meramente declaratória em que se faculta o exercício de direito e assume uma feição constitutiva onde o autorizatário é obrigado a um feixe de deveres sob um regime de direito privado administrativo.
o professor Fernando Vilela complementa essa noção e acentua que o regime de autorização é adequado, sim, para a prestação de serviços públicos desvinculados da infraestrutura, acentuando e expondo que, quando a delegação envolver a transferência de ativos do Estado temporariamente para os particulares, como é o caso dos portos, aeroportos e concessão e rodovias, aí sim o regime de concessão e permissão é adequado, mediante prévia licitação, como corolários dos princípios da impessoalidade e da isonomia. Mas o que traz o amicus curiae que quer enfatizar nessa sentada, senhores ministros, é que, seja sob regime de autorização, seja sob regime de concessão, a prestação do serviço público de transporte não se desenvolve por uma lógica puramente econômica em que se permita a sua prestação independente de adequada delegação do poder público para quem quiser, quando quiser, no itinerário que se desejar, ser prestado sem garantia de regularidade, universalidade e continuidade e sem garantia, sem atender às gratuidades previstas em lei. Basicamente, senhores ministros, essa é a posição da ABRAT, que efetivamente entende que não é possível efetivamente transformar um serviço público em atividade absolutamente econômica. E como destacou o professor Daniel Sarmento em um parecer sobre a ilegalidade e atuação clandestina das empresas de aplicativo na prestação desse serviço público, ainda que a Constituição faculte a opção legislativa por uma ou outra modalidade de delegação do serviço público, submetendo a um regime mais aberto à concorrência, isso não equivale ao afastamento dos princípios constitucionais que regem os serviços públicos. É por essa razão, senhores ministros, que essa hipótese não pode ser equiparada àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em que se permitiu a atuação de empresas de aplicativo em concorrência com táxis, porque ali se tratava de transporte individual particular, atividade privada, ainda que de utilidade pública. Aqui se trata de serviço público por expressa determinação constitucional. É verdade que existem serviços públicos que não são da titularidade exclusiva do poder público e que o particular pode prestar independente de delegação. É o caso, como foi abordado há pouco, dos serviços de saúde e de educação. Mas, nesses casos, e assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 46, a Constituição Federal é que expressamente estabelece essa possibilidade de o particular, a livre iniciativa. O campo aqui não. O campo não é, com a devida vênia do eminente Procurador-Geral da República, de livre iniciativa ou de liberdade econômica, porque não é possível privatizar, deixar ao sabor da mão invisível do mercado aquilo que a Constituição Federal expressamente qualifica como serviço público. E ainda que a matéria fosse de liberdade econômica não é liberdade para descumprir a lei, descumprir as normas regulatórias, não proceder ao pagamento dos impostos devidos, assim como liberdade de expressão, e assim tem acentuado o Supremo Tribunal Federal, não é liberdade para a prática de atos ilícitos e o cometimento de crimes. Por essa razão, senhoras ministras, a Lei 10.233, com os aprimoramentos da Lei 14.298 do ano passado, impõe ao poder público, especialmente ao agente regulador, o dever de constante monitoramento da prestação do serviço público e, sempre que essa prestação se revelar técnica, operacional ou economicamente prejudicial, compete a ele, na forma da lei, estabelecer o processo seletivo para a seleção dos autorizatários. Essa é uma garantia, uma salvaguarda sem a qual não se cumprirá a determinação constitucional de que o serviço seja prestado como serviço público. São essas, senhora ministra, as considerações que o amicus curiae traz ao Supremo Tribunal Federal e espera, assim, ter colaborado para que a Corte atue em guarda eficaz da Constituição. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Aldi e passo a palavra à doutora Adriana Maia Venturini, Procuradora-Geral Federal, que falará pelo amicus curiae, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Pois não, doutora Adriana. Boa tarde a todas e a todos.
Excelentíssima Senhora Ministra Presidente Rosa Weber, Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Luiz Fux, Excelentíssima Senhora Ministra, Excelentíssimos Senhores Ministros, advogadas e advogados, senhoras e senhores. Em nome da Procuradoria-Geral Federal, da Advocacia-Geral da União, estou aqui pela primeira vez para representar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, admitida no feito na qualidade de amicus curiae. Nesse momento do julgamento, após brilhantes exposições, todas alinhadas, os contornos jurídicos da demanda já estão bem definidos, assim como a compatibilidade da norma questionada ao texto constitucional. Não estamos aqui, ao meu ver, discutindo mais o texto normativo, e sim a sua aplicação. Então, já está muito claro que a lei previu a autorização como forma de exploração do serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros. Pretendo, então, em nome da agência reguladora, abordar quais os modelos possíveis, previstos e admitidos na Constituição para exploração de tal serviço, dentre as modalidades previstas, qual a melhor para o caso em concreto, e, assim, demonstrar a compatibilidade do modelo da Lei 12.966, de 2014, e dos atos normativos da Agência Nacional de Transportes Terrestres com a Constituição. Inicialmente, é bom esclarecer que não há um modelo adequado. Não há um modelo adequado para a exploração da atividade econômica de transporte terrestre interestadual e internacional de passageiros. O que existe são várias opções, e a opção atualmente adotada pelo administrador, pelo legislador, ela é compatível com o arcabouço constitucional. Isto é, a opção do legislador está adequada do constituinte. Outro ponto importante de se abordar, e como foi muito bem relatado pelos autores da ação, não há um modelo ideal para cada tipo de serviço. Há um modelo ideal para cada momento e para o nível de maturidade social e do mercado. Existem vários modelos, com maiores e menores intensidades, como mesmo demonstrou o TCU. Desde a livre iniciativa plena até o monopólio do Estado. O monopólio, normalmente, ele é utilizado, chamamos de monopólio natural, quando uma ou algumas empresas podem explorar determinada atividade econômica. O que decide essa necessidade de uma ou mais agências ou uma livre concorrência são, basicamente, dois pilares: a possibilidade de sobreposição de estrutura e a potencialidade concorrencial. Em alguns casos, o monopólio natural é claro. Por exemplo, no caso de gás, na venda de serviços de gás encanado. Não faz sentido atravessar o território nacional com tubulações, pondo em risco o meio ambiente, a sociedade, economicamente muito custoso para prestar esse serviço. O mesmo a gente pode falar de encanamento de água e de esgoto. Por outro lado, outros serviços, como saúde, educação, transporte de carga de passageiros, é interessante e é importante, no nível de maturidade do mercado nacional, que tenhamos várias opções e, assim, possibilitemos a livre concorrência. O livre mercado ele é importante nessa situação e ele é utilizado não só no transporte terrestre, mas também no aquaviário e também no aéreo e para outros serviços já julgado pelo Supremo, como relatado pelo meu colega da Advocacia-Geral da União, o de telecomunicações, para garantir um melhor atendimento ao usuário, através de um ambiente concorrencial equilibrado, evitando, assim, a formação desnecessária de monopólios. A definição do modelo ela tem que ser analisada caso a caso, análise particular de cada caso e a potencialidade concorrencial, como eu disse agora há pouco. Permitam-me fazer uma brincadeira aqui. Eu adoro o carnaval, e o Carnaval de Brasília, até pouco tempo, era inexistente. Se o Estado quisesse fomentar a cultura e fechar aquela rua tradicional do Pacotão da 203, poderia haver uma série de atores para poder atender aquela demanda que estaria concentrada em uma única rua. Com a evolução do cenário cultural na cidade, hoje em dia, e nesse sentido, seria necessário uma concorrência precedida de licitação, pois a disputa seria por aquele mercado. Haveria uma concorrência prévia para disputar aquele segmento muito restrito.
Hoje em dia, com a evolução do mercado e com a cena cultural agitada, o que o governo faz é proceder a uma série de autorizações para que todos os interessados possam atender demandas específicas e, com isso, melhor adequar ao conforto e às necessidades do usuário. Podemos ter bandas eletrônicas, trio elétricos, até música clássica. Isso permite o atendimento da diversidade da demanda. E a gente pensa, mas então essas autorizações elas são feitas aos amigos e de forma discricionária? De forma alguma. Esse é o nó da questão. A autorização ela não quer dizer ausência do Estado. A autorização ela é dada com limites de segurança, de responsabilidade e respeitando sempre as questões tarifárias e concorrenciais. E, nesse sentido, e analisando o caso em concreto e voltando ao caso do transporte de passageiros, o Tribunal de Contas da União analisou recentemente, no Acórdão 230 do plenário de 2023 desse ano, e determinou que a utilização do modelo de autorização do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros atesta é o mais adequado para testar a regularidade da prestação do serviço e atestou ainda a regularidade dos atos regulatórios expedidos pela NTT. Então, o mais importante aqui é deixar claro que, do ponto de vista da agência reguladora, a livre concorrência não significa ausência de controle estatal. Ele é exercido, sim, por meio da regulação, seja por meio de fixação de regras de entrada, a priori, que são necessários alguns requisitos que devem ser atendidos para que a autorização seja concedida. A autorização essa, nos termos do artigo 47b da lei que trata do transporte interestadual e internacional de passageiros, diz que é ilimitada. E, durante a prestação do serviço, de parâmetros que devem ser observados para o exercício da atividade, sempre buscando atender a melhor competitividade, o preço e, principalmente, a qualidade dos serviços. Tais vantagens e ganhos sistemáticos na operação do serviço de transporte interestadual e internacional de passageiros já pode ser verificada. Conforme os dados da NTT, mais detalhados nos memoriais que foram entregues, o número de viagens programadas por ano dos serviços de leito e cama subiram de 86 mil para 269 mil, comparando os anos de 2015 a 2021. A idade média da frota caiu, o preço do quilômetro caiu, o número de municípios atendidos aumentou, e os pedidos deferidos entre 2019 e 2021 representam o maior incremento de ligações de regulação setorial dos últimos 50 anos. O serviço tem funcionado como nunca. Assim, uma discussão em torno do artigo 175 da Constituição, que prevê que os serviços públicos devem ser licitados, ele simplifica uma questão muito complexa. Conforme o ministro Hérios Grau costuma dizer, a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Temos que olhar todo o arcabouço normativo e, assim, poder fazer a melhor opção para que a prestação do serviço público seja feita da forma mais adequada. Como disse, o modelo é utilizado nos 3 tipos de transporte de passageiros, dada sua maior aderência ao regime de livre concorrência, a partir de permissivo expresso e literal previsto na Constituição Federal, no seu artigo 21. Como sabem, a Procuradoria-Geral Federal é responsável pela consultoria jurídica e representação judicial de todas as autarquias aí incluídas, a NTT, a ANAC e a ANTAC. E, justamente, essa visão panorâmica e privilegiada de todas as políticas públicas nos permite melhor auxiliar o poder público na construção de políticas mais eficientes e rígidas a partir do cruzamento de experiências sobre esses temas semelhantes. Com todas as vênias, não se pode sustentar que uma pretensão com tanto impacto na política pública não deva ser afastado com base numa interpretação isolada de um dispositivo. Por fim, como amicus curiae, a NTT coloca-se à disposição do Supremo Tribunal Federal para contribuir com seus conhecimentos técnicos e jurídicos na busca da melhor solução para a controvérsia em julgamento e reforça o seu compromisso com o aprimoramento contínuo na regulação do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Obrigada. Agradeço a doutora Adriana Venturini e passo a palavra ao doutor Beto Vasconcelos, que falará pelo amicus curiae
Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec. Excelentíssima senhora presidenta, excelentíssima senhora ministra, excelentíssimos senhores ministros, senhor procurador-geral da República, caros colegas advogados, represento aqui a Mobitec, Associação de Empresas, cuja missão da associação é o debate e aprimoramento, contribuição para as políticas públicas e regulatórias envolvendo o tema de transporte e tecnologia. Tendo aqui delimitado o objeto da presente demanda por todos aqueles que me antecederam, o artigo 3º da Lei 12.996, e, portanto, o debate se é constitucional ou não a previsão legal do regime de autorização para a exploração indireta do serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, nossas contribuições aqui, na qualidade de amicus curiae, assim autorizado pelo excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Luiz Fux, se dividem em 4 partes. Primeiro, o regime constitucional. Como bem destacado anteriormente, o regime constitucional nos parece óbvio, expresso, claro e evidente. O artigo 21 da Constituição assevera: compete à União, inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, a linha E, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Nos parece, portanto, que a resposta está expressa na Constituição Federal. O segundo tópico que gostaríamos de trazer aqui é a doutrina, também já trazida nessa tribuna, convergente com o entendimento da constitucionalidade ou pela constitucionalidade da lei. Se adotarmos a doutrina que defende se tratar aqui de atividade econômica, aqui é exemplo do professor Gustavo Binemboim, chegaremos ao mesmo resultado. Defende o professor: a liberdade conferida pelo artigo 21, inciso 12, a linha E da Constituição, conferiu ao legislador ordinário a opção de escolher um instrumento de habilitação para a prestação dos referidos serviços. Destaca que a série de atividades sujeitas a uma assimetria regulatória estão elas previstas no inciso 12, da linha A à linha E. Destaca também que o modelo possibilita ampla concorrência entre os agentes, com o objetivo de conferir maior eficiência na prestação dos serviços, ampliando acesso, qualidade e preço ao usuário. Se seguimos a linha publicista, que defende aqui se tratar de serviço público, como o professor Egon e o professor Gustavo Justino, este eu cito, o resultado também seria o mesmo. O artigo 21, inciso 11, que trata de telecomunicações, já debatida neste plenário, e o inciso 12 enumeram uma série de atividades qualificadas como serviços públicos, mas submetida a um regime distinto em comparação com os demais serviços, na medida em que a própria Constituição previu a possibilidade da sua outorga mediante autorização. E esta medida se justifica, pois são serviços que comportam a possibilidade de prestação em um ambiente concorrencial, diferentemente de serviços públicos ordinários, que, em sua maioria, são monopólios naturais. Aqui, excelências, inexiste escassez a ser administrada. Estamos aqui a tratar de um serviço de transporte rodoviário de passageiros. Tantas quantas empresas, desde que atendida a regulação, as condições regulatórias, podem e devem estar no mercado concorrendo. O terceiro ponto seria trazer aqui os precedentes dos marcos regulatórios sobre autorização previstas no nosso ordenamento jurídico. O serviço de telecomunicações, amplamente debatido aqui neste plenário, pela Lei 9.472. O serviço de energia elétrica, pela Lei 9.074, de 95,
a Lei de Instalações Portuárias, que regula a exploração de portos, 12.815 de 2013, a Lei de Serviços Aéreos, transporte aéreo de passageiros é regulado mediante autorização neste país, pela Lei 7.565 de 86, com suas sucessivas alterações, e, mais recentemente, a exploração de ferrovias, pela Lei 14.273 de 2021. Todos esses marcos regulatórios prevêem exploração de serviços ou atividade econômica mediante autorização sem prévia licitação, dadas suas características particulares. A jurisprudência dessa Corte, Excelências, aqui destaco também como o terceiro ponto. Na DI 4.923, na 4.679, 4.747, 4.756 de relatoria do ministro Fux, aqui destaco o seu acórdão, suas palavras. Ademais, no campo das telecomunicações, cujo texto constitucional, inciso 11, é o mesmo que estamos aqui a debater do inciso 12. É certo que a Constituição admite a outorga do serviço mediante simples autorização. O serviço de acesso condicionado seja outorgado mediante autorização administrativa, sem necessidade de prévio procedimento licitatório. Inexistência de ofensa material à Constituição de 88. Na DI 4923, nas mesmas, a ministra Carmen Lúcia destacou possibilidade de exercício da atividade de distribuição por empresas sem prévia licitação. Em suma, todo aquele que pretender prestar serviço no setor de comunicação audiovisual de acesso condicionado terá, cumprindo-se os requisitos objetivos postos em sede legal, condições de participar do referido mercado. Ou seja, a competição se dá, a concorrência se dá no mercado, como bem destacado aqui. Ministra Rosa Weber, na DI 4338, destacou a teor dos artigos 21, inciso 12, a linha E, 22, inciso 11 e 178 da Constituição da República, compete privativamente à União, porque titular da exploração do serviço, ainda que por delegação, mediante autorização, concessão ou permissão, legislar sobre transporte interestadual de passageiros. Ministro Fachin, na DI 1668, destacou, a despeito da previsão mais genérica do artigo 175, no caso de serviços de telecomunicações, repito, inciso 11 do artigo 21, cujo texto é idêntico ao inciso 12 que estamos a tratar, é o texto constitucional que permite a exploração por meio de autorização, o que significa conferir à administração a faculdade de instituir um regime privado submetido à livre concorrência. O ministro Gilmar, acompanhado pelo ministro Lewandowski, ministro Alexandre de Moraes, ministro Toffoli, destacou na DI 6482. Percebe-se que, em diversos setores regulados, os contratos de autorização têm sido empregados na prestação de serviços públicos. A edição de uma lei federal nacional sobre o tema é medida adequada à finalidade perseguida. E o ministro Barroso, no recurso especial extraordinário 1.054.110, destacou, ao falar da simetria regulatória, a concorrência cria incentivos para que os agentes de um mercado específico aumentem a sua produção, estabeleçam preços competitivos e qualifiquem os seus bens e serviços. Esse cenário assegura vantagens para a sociedade, ampliando o direito de escolha do consumidor. Excelências, estamos aqui a tratar, neste debate, acerca da segurança jurídica que tanto os agentes públicos que aqui estão representados e falaram da tribuna, como agentes privados precisam para aportar investimentos e prestar um serviço. A autorização prevista na lei não significa precarização. A autorização não significa não regulação. O mercado deve ser regulado. E, neste caso, não havendo qualquer escassez a ser administrada, deve, sim, ser aberto no mercado à concorrência. Assim, pugnamos pela declaração de constitucionalidade
da lei ora impugnada. Muito obrigado, boa sorte, boa tarde. Ministro Fux, imagino que continuemos amanhã, mas coloco a palavra à disposição de Vossa Excelência. Senhor presidente, nós vimos estamos aqui, pela beleza das sustentações, a complexidade do tema, de sorte que eu vou precisar de um pouco de tempo para E já estamos até sem quórum para dar continuidade. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço a todos os que compareceram, cumprimento pelas belas sustentações orais, que, sem dúvida, vão nos auxiliar amanhã no debate. Este julgamento fica suspenso para ter continuidade amanhã no primeiro horário. E eu, desejando a todos uma excelente noite, declaro encerrada a sessão. Obrigado.